Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que nós recebemos vocês aqui na nossa live, compartilhando experiências de ensino e aprendizagem de matemática em aulas remotas. Queremos inicialmente pedir desculpas por esses pequenos problemas técnicos que ocorreram. Havia tudo sido testado com antecedência, mas infelizmente no último momento tivemos aí que criar e migrar para uma outra sala do YouTube. Espero que todos aí estejam conseguindo migrar para essa nova sala e estejam aqui conosco. Bom, boa tarde a todos. E daremos inícios em instantes. É um prazer que nós recebemos vocês aqui na nossa live, compartilhando experiências de ensino e aprendizagem de matemática em aulas remotas. Queremos inicialmente pedir desculpas por esses pequenos problemas técnicos. Dando então continuidade, acredito que todos estão aí já conseguindo migrar para a nova sala. Eu sou o professor Alessandro Jacques Ribeiro, sou coordenador do grupo de pesquisa e de formação Formate, que se chama Formação Matemática para Ensino, e damos início agora à nossa live sobre o tema Compartilhando Experiências. Deixa. Não, você está no antigo. Compartilhando experiências de ensino e de aprendizagem em aulas de matemática remotas. Bom, como eu disse, eu vou dar início passando a palavra para a professora Márcia Aguiar. A professora Márcia Aguiar é nossa parceira, é grande amiga também, tem aí desempenhado um papel fundamental para o bom andamento do Formate, e ela vai apresentar os nossos palestrantes de hoje, e depois, ao final, no momento das perguntas, a gente conversa um pouquinho mais, para não atrasar aí mais ainda a nossa live. Então, desejo aí uma boa discussão, né? Um bom momento de aprendizagem para todos nós, e passo a palavra para a Márcia. Olá, boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem aí os nossos problemas técnicos, mas aí eu acho que agora nós conseguimos resolver. Bom, então, como ele falou, eu sou a professora Márcia, tá? Da Universidade Federal do ABC, também atuo na pós-graduação, junto com o professor Alessandro, e junto nós coordenamos o Formate, que é o grupo de pesquisa, que é o grupo que organizou esta live, e eu espero que todo mundo aproveite, todo mundo discuta sobre o ensino de matemática neste momento. Então, eu vou apresentar os dois professores que vão contar um pouco das suas experiências. Depois deles contarem as suas experiências, nós vamos abrir para as questões, tá? Então, se vocês quiserem já ir colocando alguma questão e direcionando para algum dos dois, ou para os dois, vocês já podem ir escrevendo, que o pessoal do Formate, eles já vão se organizando para passar as questões para nós. Então, nós vamos iniciar a apresentação com a professora Eliane De Poli. A professora, ela é graduada em Psicologia e Pedagogia, tem especialização em Psicomotricidade, a experiência dela é de 20 anos, né, na área, tá? Ela é professora da Rede Municipal de São Bernardo do Campo, atua nos anos iniciais, né? Ela trabalha na Escola Municipal Professora Nádia Aparecida Issapina, e atualmente ela está lecionando para o 3º ano do 1º ciclo. Nós também queremos apresentar o professor Marcel Messias Gonçalves, que é licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com especialização em Educação Matemática pela mesma universidade. Atualmente ele está fazendo doutorado no Programa de Ensino e História das Ciências e Matemática, lá da UFABC, o qual nós temos o grande prazer que o Alessandro é o orientador dele e eu sou a co-orientadora.
Ele tem 15 anos de experiência na área, né, em escolas particulares e públicas. Atualmente, ele está lecionando na Escola Municipal José Júlio Martins Batista, da Praia Grande, aqui em São Paulo, e ele está lecionando para o 8º e 9º anos do ensino fundamental. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Eliane, que é dos anos iniciais, depois o Marcel vai ter a palavra, e aí nós vamos abrir para as questões. Tudo bem? Vamos lá. Boa Eliane, tarde. compartilha? Sim. Tá. Primeiro eu quero dar boa tarde a todo mundo, agradecer essa oportunidade, né? E eu vou falar então um pouquinho do meu trabalho, algo bem simples, mas que é feito com bastante carinho. Minha tela não está compartilhando, Márcia. Minha tela não compartilha. Alguém consegue compartilhar para mim, por favor? Dá para compartilhar, Márcia? Você tem o meu aí? Ou a Miriam também tem? Bom, o meu trabalho, ele é na EMEB Nádia Aparecida da Sapina, eu estou lá já faz 15 anos, né? Fora ele, eu trabalhava no infantil e com adultos também, né? Hoje, minha sala de aula é um 3º ano, no período da manhã, e eu tenho 29 crianças, certo? Dessas 29 crianças, 3 são crianças com necessidades especiais. 2 têm laudos, né? TDAH e uma com TOD, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a outra, ela não tem laudo, mas ela ainda não conseguiu aprender a ler, né? Ela não sistematizou o sistema de escrita alfabética, então ela tem bastante dificuldade. E a partir de tudo isso, então, eu fui bolando algumas atividades, algumas coisas especiais para fazer. Acho que agora eu consigo compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela? Estão vendo? Sim, Janaína, sim, Eliane, estamos vendo. Legal, então vamos lá. Eu estava aqui neste aqui, ó. Prontinho. Olha lá. Então, aqui eu tenho as crianças que eu falei, 3 crianças com necessidades especiais e 6 crianças têm uma dificuldade de aprendizagem que não é algo que seja físico, né? É mais uma dificuldade já esperada mesmo para o 3º ano. Tem ritmos diferentes, eles aprendem um pouquinho, com atividades um pouquinho diferenciadas dos demais, ok? Então, aqui a frequência que eu tenho, de alunos que eu tenho nas aulas online, né? Então, 23 alunos são frequentes. Esse lilás são 3 que aparecem pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, né? Quando eu falo aparecem, é no Meet que eu faço. Mas no Classroom eles estão mais frequentes. E 3 crianças, dessas 3, eu tenho uma que eu não tinha contato até 2 semanas atrás, né? É uma criança que é assistida pelo Conselho Tutelar, e outros 2 é mais por uma falta da família conseguir se organizar para conseguir fazer isso, né? Para conseguir garantir o acesso, porque os pais trabalham, chegam tarde em casa e não conseguiram, mas daqui a pouco eu vou falar como nós estamos fazendo para ajudá-los também, né? Porque nenhuma criança pode ficar de fora. Aí aqui eu vou falar um pouquinho, né? Esse é o meu ambiente de trabalho hoje, essa é a minha sala de aula, né? Coloquei aqui um Bitmoji meu, que a gente trabalha bastante com imagens também, são crianças pequenas, né? Então eu monto meus Bitmojis. E aqui, como vocês podem ver, estou eu e meu filho, assim como muitas famílias, né? Então ele tem 9 anos, se eu bobear, ele assiste as aulas embaixo da cadeira, o lápis cai toda hora, o caderno cai, de repente cai também o computador, ele cai da cadeira, então eu tenho que ficar em frente para lançar os meus olhares 48 para que ele volte no lugar. Então eu estou trabalhando e ao mesmo tempo estou também ajudando meu filho na sala na aprendizagem dele. Então é a realidade, é o nosso novo
nosso novo normal, a realidade que muitos vivem. E aqui, então, eu vou começar a falar como é o trabalho na escola onde eu estou, né? Nós temos 3 pontos principais, né? O trio gestor, que a gente conta com a nossa diretora, que é a Miriam, a coordenadora, que é a Paula, e a vice-diretora, que é a Sandra, que são 3 pessoas que estão super engajadas, elas têm uma comunicação muito boa entre elas, falam a mesma língua, né? E elas colaboram no meu dia a dia, fazendo as formações, principalmente em HTPCs, fora isso tem as formações que a SEC também, a Secretaria de Educação, passa para a gente, no AVAMEC. Elas também, nos HTPCs, elas garantem socialização de práticas, para que a gente consiga um professor ajudar o outro, você olha a prática do outro, você tem novas ideias, você melhora a sua. Elas dão um suporte pedagógico, então, por exemplo, quando eu falei que eu tenho 3 crianças que eu não consigo ter um contato mais direto, que não são mais tão frequentes, né, eu consigo contar com a coordenadora para falar junto com a criança, junto aos pais, né, orientar de como a gente pode fazer isso, como a gente pode garantir. Hoje mesmo eu tive uma das reuniões para conseguir ajudar uma família, e acho que conseguimos, né. Um segundo ciclo seria dos professores, né, também, claro, de extrema importância. Uma coisa que não vai ter como mudar mais, e acho que é um ponto muito positivo da pandemia, se é que existe algum ponto positivo nisso, mas no ensino remoto, né, é um grande ponto positivo, é que não temos mais paredes, né, então aquela coisa de falar assim, eu fecho minha porta e eu dou minha aula, não tem mais porta para fechar, não tem mais muro da escola, né, nós estamos dentro da sala de casa das crianças, da cozinha deles, do quarto deles, e eles do nossos. Então, a gente agora está trabalhando com um planejamento coletivo, né? Então, a equipe do 3º ano, no meu caso, ela se junta a cada 15 dias para a gente conversar e, em cima do plano de curso, a gente montar as atividades quinzenais. E aí, nós nos dividimos em duplas, para cada dupla ficar com uma área de conhecimento. Então, quando a gente se reúne, a gente tenta manter um eixo, né, para ter uma inter, para que as crianças consigam ver um encadeamento de cada atividade. Não é fácil, né? A gente briga, eu sou muito chata também, acho que os meus amigos também devem achar isso, mas é extremamente rico, porque aprendemos muito um com os outros, e o nosso trabalho, que é tão extenso, pelo menos em relação ao planejamento, ele fica um pouco mais leve, porque temos a participação de todos, um colabora com o outro, então a gente não está de jeito nenhum sozinho, né? Então é uma coisa que eu acho que pós-pandemia vai ter que continuar. É esse jeito que a gente criou agora de planejar juntos, de trocar mais experiências, de estar mais próximos. E o outro lado é o lado do aluno e da família, que sem esse fica totalmente inutilizado o nosso trabalho, impossível, né? E eu como mãe, vocês viram que o tempo inteiro em frente ao meu filho, eu sei de todas as dificuldades que são presentes nesse processo, né? Eu tenho consciência disso, tenho consciência que não é fácil, e desse jeito eu consigo ter até um olhar diferenciado e falar com a família, né, de perto. Não, eu estou entendendo, eu sei exatamente o que é isso, então vamos procurar um outro caminho, vamos tentar de um outro jeito, né? E de também manter no máximo possível a concentração das crianças, porque se na sala de aula a gente conseguia conter várias variáveis, hoje nós não conseguimos. Tem um gatinho, tem um irmãozinho, tem a televisão, tem a cama deles lá, eu trabalho de manhã, então é uma luta para eles acordarem e virem para a sala virtual, então temos tudo isso. Porém, como vocês vão ver a seguir, a gente está tendo muito sucesso, estamos conseguindo, com bastante paciência e muita perseverança, muita mesmo, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. Tudo começou com o nosso blog, lá em abril. O blog era algo que já existia na nossa escola, a professora de informática, a professora Ellen, que é sempre muito empenhada, ela trabalhou já construindo esse blog, as crianças já tinham um acesso, mas não
tão frequente como estão tendo agora pelo blog. Então, ela montou lá um blog bem colorido com as atividades iniciais. Então, as crianças do 3º ano clicavam aqui no número 3 e abriam várias atividades para elas fazerem à distância, né? E depois aqui também tinha as outras áreas, a de arte, educação física. Tem aqui embaixo a biblioteca virtual, que foi feita também com o professor André, que ele conseguiu inserir alguns livros com autorização, tudo direitinho, para que as crianças pudessem continuar a leitura. E aí, depois, quando cada criança recebeu o seu e-mail institucional pela Secretaria da Educação, nós começamos a montar o Classroom, que tornou o nosso trabalho muito mais organizado, e começou também a haver a interação entre as crianças. Eles, nos comentários de cada aula, eles conseguiam conversar, trocar ideias, e isso é muito rico, e até hoje acontece. Eles trocam ideias entre eles. Então, eu lanço, geralmente semanalmente, às vezes uma semana sim, outra não, depende do planejamento, eu lanço um desafio, e eles respondem, além de fazer as atividades propostas, eles respondem a esse desafio no Classroom. E aí eles vão trocando. O último desafio, que foi dessa semana, nós fizemos uma atividade de matemática que envolvia o tema sobre sal. E aí eu fui perguntar de onde vem o sal, e é lógico que a resposta vem do mercado, né? E aí eu lancei, vocês têm que pesquisar, além de estrelinha prateada, quem consegue descobrir de onde vem o sal. E choveu um monte de ideias, sugestões que eles colocaram, hipóteses que eles colocaram, que o sal vem da praia, o sal vem da praia e da água salgada. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, o sal vem do rio, um colocou, a gente vai trabalhar um pouquinho de onde realmente vem o sal, né? Então, por aqui, você consegue ir tendo uma noção de como as crianças estão caminhando, né, pelo Classroom, e as atividades ficam totalmente organizadas. E a gente trabalha também muito com a gamificação, porque, como eu já falei, a concentração deles é pequena, né? E então a gente partiu, se tinha alguém que tivesse assim meio ainda receoso em trabalhar com gamificação, agora não tem saída. Então a gente partiu por esses jogos que alguns professores colocaram, e a própria professora de informática também colocou para a gente, e aí nós colocamos no Classroom. Então, são jogos gratuitos, que você pode pegar na internet. Então, daqui para lá e de lá para cá, assim como estacionamento, são jogos de deslocamento, né, de localização. Então, eles têm que ver para a direita, para a esquerda, super interessantes, e que as crianças se divertem bastante. Um que a gente trabalha muito é esse, que é o fecha-caixa, né? As crianças vão jogando dadinho aqui no próprio jogo online, e aí eles têm que ir descobrindo as somas que eles podem fazer para conseguir o número que saiu nos dadinhos. Então, eles também vão se divertindo, vão pensando em fatores diferenciados que chegam ao mesmo resultado. O jogo de aritmética, que tem vários jogos, um deles é sobre multiplicação. O mico matemático também tem cálculos mentais que a criança faz, e aí o macaquinho vai caminhando pelas árvores, assim como esse tipo de cálculo mental aqui embaixo, que as bolhas vão passando e a criança tem que ir fazendo o cálculo mental, e também este de operações espaciais, que englobam as 4 operações, e que as crianças vão também trabalhando a questão do cálculo mental, sem ter que ficar fazendo aqueles algoritmos enormes e tudo mais, não sabendo ainda ter aquelas continhas, né, aqueles cálculos do tipo 9 mais 9, 2 mais 2, 5 mais 5, 7 mais 3, esses cálculos que vão agilizar muito mais o trabalho deles nas situações problemas e tudo mais. Os ponteiros à solta trabalham bastante a questão de tempo, né, relógio, o tangram, com as formas geométricas, e o Lickbert, que trabalha também a questão de deslocamento. Bom, à medida que a gente vai montando as aulas, a gente vai colocando um ou outro jogo, ele tem que estar ligado com o que a gente trabalha, né? Fora isso, a gente tem um outro trabalho que é alguns jogos que são interativos, e que o professor mesmo
vai criar esse jogo, e aí, dependendo do que ele vai trabalhar, e aí as crianças brincam juntas no Meet, né? Então, é o Kahoot, que é bem conhecido, é super divertido, e o Quizzes também, né? Então, aqui eles aprendem brincando. E aqui foi um Kahoot que eu e a professora Denise, minha parceira, nós montamos sobre tabuadas, para que a tabuada não seja aquela coisa que eles têm que ficar escrevendo 500 vezes, não sei quantas vezes, não sei quantas tabuadas, 2 ou 3 ou 4, ou que eles têm que ficar... Não, que eles decorem, assim, que eles memorizem a tabuada, mas brincando, entendendo o que eles estão fazendo, entendendo principalmente o conceito de tabuada. Então, a gente faz várias perguntas, lança aqui no Kahoot, e eles vão respondendo, buscando as saídas. As videoaulas também, então eu tenho o Loom, a versão gratuita mais simples. Então, além de todas essas estratégias, a gente oferece também o livro didático. Então, a gente faz tanto aulas explicando um novo conceito, quanto videoaulas fazendo as correções, né? Então, aí eu explico novamente, vou tirando as dúvidas que possam ter aparecido durante o decorrer daquela semana, e aí a gente trabalha, então, videoaulas também. Assim, é um jeito também da professora estar perto deles todos os dias. E aqui é uma foto de um Meet que nós fizemos. Eu costumo fazer Meet diariamente, né? E aqui é garantida totalmente a interação criança-criança, né? Aluno-aluno, aluno-professor, e uma avaliação do processo. Porque enquanto você está fazendo Meet, né, é algo bem simples. Eles escrevem, você faz uma sondagem, alguma coisa assim, mostra para a professora. Então, eles colocam na câmera, você olha lá no momento que a criança escreveu, você faz perguntas, você consegue perceber no momento onde ficou alguma dúvida, onde ele não está entendendo. O que não é possível fazer quando ele só fica com aquelas videoaulas ou só fica com a atividade impressa, né? Porque quem não tem acesso à internet, a escola garante a atividade impressa, né? E essa criança que eu falei no começo para vocês, que ela não participa, o abrigo onde ela estava, vai na escola, pega essa atividade impressa e leva para ela. E agora consegui um contato por telefone do pai dela, e aí a gente está tentando se comunicar fazendo videochamada. Não consegui ainda, mas tenho fé que até a semana que vem eu consigo. Então, aqui no Meet, ao meu ver, é um dos instrumentos melhores para que a gente consiga fazer essa avaliação processual da criança. Então, quais são os módulos de Meet que eu trabalho? O grupo de estudos, que eu faço 2 vezes por semana. Eu mostrei para vocês que eu tinha 3 crianças com problemas mais, um pouco maiores, né? TDAH, principalmente, e também de crianças que tinham dificuldades que são já esperadas mesmo para o 3º ano, de ritmo ou algo parecido, que eu precisava ter um olhar um pouquinho mais individualizado com essas crianças. Então, eu trabalho com grupos de estudos pequenininhos. Então, são 5 crianças no grupo de estudos de português e de matemática. Conforme eles vão melhorando, eu vou tirando eles, né, ou migrando para outro grupo. E conforme no Meet eu percebo que aquele conteúdo, aquela criança ainda não compreendeu, ela vem participar do grupo também. Então, é um grupo bem dinâmico. O grupo da turma, que acontece todos os dias, né? Então, tem um dia de aula no Meet de história, o dia de ciências, o dia de matemática, o dia de língua portuguesa. Então, eu pego o assunto principal daquela matéria, daquela área de conhecimento, e trabalho com eles no Meet. A gente troca experiências e tudo mais. Geralmente, eu coloco vídeos para eles assistirem antes e já virem com alguma coisa sobre o assunto ou alguma leitura. E o grupo de estudos, as atividades, elas são diferenciadas, né? Elas são complementares ao que quem está no grupo de estudos também está no Meet da turma, e as atividades que eles fazem são complementares. As atividades da turma são as atividades que nós planejamos junto com a equipe do 3º ano. E tem o Meet individual, que aí eu faço com uma das crianças, né, que ela tem bastante dificuldade de prestar atenção mesmo, né? Ele tem, além de TDAH, ele tem TOD, então quando ele participa do Meet da turma, mas ele não consegue ter aquela concentração. Então, vira e mexe, eu vejo que ele não está, ele sumiu
da tela, aí eu chamo, ele volta. E é importante que ele participe da turma? Claro, para ele se sentir integrado, e para que, mesmo não prestando tanta atenção, ele consegue absorver alguma coisa que a turma está trabalhando, né? E no individual, aí não é olho no olho, é tela na tela, né? Então, eu consigo ajudá-lo em 100% do tempo, sou eu e ele, então a gente consegue ter um trabalho bem individualizado, uma intervenção bem pontual com ele. E eu consigo acompanhar direitinho o processo todo que ele está fazendo de construção do conhecimento. E agora a gente vai começar um MIT de avaliação, né? Nós já fizemos várias avaliações pelo formulário, e agora a gente vai fazer a avaliação, uma avaliação mais pontual de língua portuguesa e matemática, que vai servir como um instrumento para a gente trabalhar no nosso conselho, né? Então, são 4 módulos de MIT. E aqui, então, tem uma atividade, essa atividade adaptada, feita pela criança, então ela fez lá junto comigo, e aí, quando ela fez essa atividade, ela já me mostra e me tira a foto na hora para que eu tenha um olhar, para que eu consiga saber direitinho o que ele está fazendo. Então, aqui foi uma atividade de massa, de medidas de massa, uma coisa bem rapidinha, pega lá na sua dispensa com a vovó, tal e tal, coisas que seja com grama, com miligrama e com quilograma. E aí a gente foi trabalhando toda essa questão. E aqui, depois a gente trabalhou o que você acha que é com quilo, com grama e miligrama. Então, essa atividade é parecida com a da sala de aula, mas para ele é bem mais enxuta. E aqui, uma atividade do grupo de estudos. Como a gente está trabalhando a Mata Atlântica, né? Se vocês forem ver aqui, a criança escreveu algumas coisas, né? Quilo, por exemplo, ele colocou que poderia ser um macaco, ou ele mesmo, ou um arroz, pode ser medido por quilo. Então, macaco é por conta da Mata Atlântica. Grama, eu achei muito legal, porque ele estava com um pouquinho de dificuldade, mas depois ele começou a entender. Ele pegou o Nescau, e aí ele falou, é um macaco, mas agora tem que ser um macaco bebê, né? Porque é menor, é mais leve. E aqui no miligrama ele falou que era um tatuzinho bola. Então, eles estão bem envolvidos com a Mata Atlântica. Então, aqui um trabalho no formulário que dá para a gente um panorama de como está a sala inteira naquelas questões e também um panorama individual de cada criança. Então, a gente pode colocar figuras, pode colocar imagens e vídeos também. Aí a gente trabalhou esse cartaz da Mata Atlântica em língua portuguesa. E aqui eu vou colocar mais o trabalho que a gente fez em matemática. Então, enquanto as outras crianças estão fazendo um trabalho mais elaborado, né, de interpretação de gráficos de setor, este aqui, ele está ainda no gráfico de barras, né? Então, está aqui sobre o desmatamento, algumas interpretações. E o legal, quando você trabalha o formulário, é que você pode dar um feedback na hora para a criança. Ela recebe, no momento que ela entrega o formulário, ela já vem com a resposta. E aí você dá uma ideia do que, se ela errou, por exemplo, por que ela pode ter errado aquilo, para ela ter um olhar. Então, não adianta só entregar para a professora e eu não saber qual foi o resultado, né? Então, quando você trabalha com feedback, você consegue dar esse resultado na hora para a criança. Aqui outros também do gráfico, né, para que eles vissem em cada estado direitinho, pegando a informação lá no gráfico. Então, ele tem que se reportar ao gráfico para poder responder. Então, para fazer a leitura. Aqui, por exemplo, ele errou, né, ele colocou Minas Gerais e era Santa Catarina. Então, aqui tem um feedback, reveja o gráfico, o número maior é o 45. Então, vai dando ideias de como ele pode, pistas para ele achar o resultado. E dependendo da atividade, ele pode refazer o formulário. Aqui acertou, então vem um feedback mais positivo, de incentivo, para que ele continue. Bom, é principalmente esse trabalho. Eu quis colocar coisas bem simples, para que, assim, a gente está numa cultura maker, que é muito legal, eu acho super legal, mas que é um pouquinho difícil a gente trabalhar com a família isso nesse momento. Então, você pode trabalhar uma vez ou outra. Então, atividades mais simples, que garantam aquele conteúdo, eu acho que no momento, além de ter, sim, essas atividades mais concretas, que elas são extremamente importantes porque eles estão num ciclo de alfabetização, estão no início da construção do conhecimento deles. Então,
é importante. Mas essas simples também garantem para a gente várias coisas boas, vários aprendizados. Então, elas não precisam ser descartadas, né? Elas também fazem parte e elas também são ricas. Bom, o que eu tinha era principalmente isso. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los, né, bastante. E estou aqui pronta para responder o que for necessário. Eu vou passar agora a minha palavra para o professor Marcelo. Eliane, antes disso, a gente quer te agradecer o que você compartilhou com a gente. As pessoas no chat já estão mandando as perguntas, a gente está anotando. Muito obrigada. E agora nós vamos passar a palavra para o Marcel. Tudo bem? O Marcel vai tentar compartilhar, eu vou sair daqui, tá bom? Ótimo, Márcia, obrigado pela oportunidade, parabéns, Eliane, e vamos ao trabalho então, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar o que eu preparei para explicar como que a gente tem trabalhado nesse isolamento, né, na minha escola. Bom, então, como a Márcia falou, eu trabalho em Praia Grande, na Escola José Júlio Martins Batista, e assim como milhares de outros professores, também a gente foi pego de surpresa, né, com essa situação da pandemia, e tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, né? E assim como a professora Eliane também bem pontuou, nós não estamos fazendo isso por causa da pandemia, né? Então, não existe um lado positivo nessa situação onde morrem mais de 1.000 pessoas por dia, pela incompetência dos nossos governantes, né? Então, a gente está fazendo isso apesar da pandemia. Então, a gente vai mostrar o trabalho que a gente vem fazendo aqui na nossa escola, tá? O nosso trabalho começa com a colaboração. A colaboração feita entre a escola, os professores, a direção e a família. Então, isso que faz com que o nosso trabalho possa avançar, a gente consiga ir adiante nessa situação. Então, uma união da família, dos professores e da equipe gestora. E com essa colaboração entre essas partes é que a gente está construindo nosso sistema, nosso trabalho durante esse período de isolamento, tá bom? Eu vou trazer aqui um histórico de como que se deu a situação em que a gente está, como que se montou a estrutura que a gente trabalha hoje em dia, tá? Então, em março, como a maioria das escolas, a gente parou devido aos primeiros casos de Covid-19 surgindo no Brasil. Então, houve uma paralisação e uma paralisação das aulas. Então, todas as atividades foram encerradas e, com isso, a Secretaria de Educação também fez uma antecipação do recesso de julho. Então, nós ficamos esse período parado, aguardando para ver as próximas orientações e o que poderíamos fazer. Mas, logo no início de abril, a direção da escola, passando os informes da orientação da Secretaria de Educação, nós, conjunto, fizemos uma reunião por meio de ferramentas como o WhatsApp, e lá a gente foi decidir com qual recurso a gente ia trabalhar para manter as aulas na modalidade remota. Então, nessa reunião, no começo de abril, foi feita uma votação para escolher qual ferramenta nós utilizaríamos. Nessa votação, entre os professores, ganhou o WhatsApp, então nosso principal canal de comunicação com os alunos é o WhatsApp. Eu e a professora de artes optamos também por trabalhar com a plataforma do Google Classroom. Então, porque a escola nos deu essa liberdade. Então, o nosso canal principal é o WhatsApp, mas se os professores quisessem utilizar um outro canal também junto ao WhatsApp, foi permitido, foi essa orientação que nós tivemos. Nós não temos um blog, assim como a professora Eliane tem na escola dela, né? Mas a Secretaria de Educação, ela montou uma plataforma onde são disponibilizadas tarefas, que é nessa plataforma educacional, que a Secretaria disponibiliza as tarefas e a partir daí que o nosso trabalho começa. E também foi definido nas nossas reuniões que nós íamos manter a mesma rotina que tínhamos durante as aulas presenciais. Como assim a mesma rotina? Os mesmos horários, as mesmas aulas. Isso quer dizer o quê? Nos grupos de WhatsApp, eu mantinha os meus horários de matemática. Se eu tinha aula às 7 da manhã de segunda-feira, no grupo de WhatsApp começaria com as aulas às 7 da manhã de segunda-feira. Se eu tinha aula na sexta-feira às 9 horas, então meu grupo de WhatsApp abriria também na sexta-feira, nesse horário. O que a gente observou? Que era importante ter esse contato do professor com os alunos para poder promover essa aprendizagem. Então, é dessa forma que a gente estabeleceu a nossa primeira ideia de como seria o nosso trabalho.
Como fica, então, a nossa organização hoje em dia? Nossa organização começa o seguinte, inicialmente começa com a Secretaria de Educação, que libera as tarefas. Essas tarefas são liberadas semanalmente, e é uma tarefa para cada etapa de ensino. Essas tarefas, elas são bem básicas, e nós temos a liberdade de trabalhar ela da forma com que a gente achar melhor. Então, a gente pode dividir as tarefas em duas, a gente pode acrescentar questões, a gente pode retirar questões. O que a gente segue? A ideia de manter o mesmo tema. Se, por exemplo, vou trabalhar na semana, foi liberada pela Secretaria de Educação, que o tema seja, por exemplo, porcentagem, nós vamos trabalhar porcentagem, posso usar a tarefa da SEDUC, mas também posso fazer as minhas alterações. Então, é assim que a gente começa a nossa tarefa. As tarefas liberadas pela Secretaria de Educação, elas são liberadas na semana que antecede a aplicação. Por exemplo, nesta quinta foi liberada a tarefa, que vai ser aplicada na semana que vem, para que assim os professores possam preparar suas aulas. E como funciona a nossa organização, né? Cada professor mantém um grupo de WhatsApp para cada turma. Então, eu, por exemplo, tenho um grupo para cada uma das minhas turmas, e cada professor de geografia tem um grupo para cada turma dela, o professor de língua portuguesa tem um grupo para cada turma. Então, assim ficou. Nós mantivemos as turmas através de grupo no WhatsApp. E através do grupo que a gente leva a tarefa até os alunos, mas os alunos também têm acesso à plataforma. Então, a gente pode disponibilizar essa tarefa no grupo de WhatsApp, ou os alunos também podem ter acesso à tarefa na plataforma. Só que os alunos só têm acesso à plataforma, os alunos têm acesso à tarefa na semana em que ela vai ser trabalhada, diferente dos professores que têm acesso na semana anterior. E os alunos nisso? Os alunos também tiveram grupos, foram criados grupos para cada uma das turmas, foi um trabalho excelente da nossa direção e coordenação, que montou esses grupos com todos os alunos de cada turma. Então, os alunos possuem 8 grupos, que é um grupo para cada matéria. Então, os alunos possuem grupo de matemática, um grupo de história, um grupo de geografia. Então, cada estudante possui um grupo para cada matéria. E é lá que eles se encontram como se fosse sala de aula virtual. E assim vai desenrolando a nossa semana de aula. Ao final da semana, na verdade, ao final de cada quinzena, nós passamos um relatório de presença e participação dos alunos. E com isso, a coordenação entra em contato com os alunos ausentes, eles disponibilizam material impresso para aqueles alunos que não têm acesso à internet, eles verificam os alunos que têm dificuldades, os alunos com umas dificuldades motoras que não me vêm à mente agora, perdão. E a coordenação tem esse trabalho de entrar em contato com os pais, verificar o aluno está participando, o que está acontecendo, tudo remotamente, garantindo o distanciamento também da equipe, né, mas fazendo com que todos os alunos tenham essa participação e essa organização dos nossos estudos, tá? Só que aí exige uma adaptação, né? O trabalho que a gente tinha em sala de aula, o trabalho que a gente tinha presencialmente, não dá para ser realizado também de forma remota. Então, é a primeira coisa que a gente teve que mudar, teve que fazer a adaptação. E aí, nossa equipe gestora também, através de nossas reuniões, que são os HTPCs, promoveram discussões para que a gente pudesse ter uma nova concepção do ensino. Então, a primeira ideia que a gente tinha que observar é que a nossa educação, o nosso ensino remoto não é EAD, porque o EAD ele presume que tenha uma estrutura diferenciada e fins diferenciados. Nós estamos trabalhando com educação online. Então, esses são o tipo de discussão que a gente teve nas nossas reuniões semanais. Também discussões sobre a ideia de avaliação e exame. Observar como que a avaliação e os exames são coisas diferentes, como a avaliação é essencial nesse período, porque a avaliação ela tem aquele fim de trazer para a gente um feedback, se os alunos compreenderam que a gente tentou trabalhar com eles, para que a gente possa orientar o nosso trabalho, diferente do exame, que é uma prova classificatória. Então, o que a gente está realizando bastante ao longo de toda a semana são avaliações da aprendizagem dos alunos. E uma orientação da nossa coordenação e direção foi trabalhar com a ideia dos princípios da educação online, para a aula não ficar massiva nem maçante. Foi uma iniciativa excelente da nossa coordenação e direção. É um trabalho que destrincha 8 princípios para que a gente possa trabalhar a educação online, que é diferente da educação EAD. É um trabalho do Pimentel e Carvalho 2020, é um trabalho que, pelo que eu vejo, várias escolas também têm utilizado para orientar os professores, né? E nele ajuda a gente a entender essa nova concepção de ensino, que não é como a gente estava trabalhando em sala de aula presencial, mas também não é um EAD, é uma educação remota. E fomos discutindo nesses HTPC, nesses encontros, também diversas ferramentas para deixar nossas aulas menos maçantes. Diferente da professora Eliane também colocou, né, ela trabalha com os anos iniciais e trabalha com os anos finais, são adolescentes, e adolescentes sempre são do contra, e se cansam muito mais facilmente. Então, trabalhar, por exemplo, com
aulas que sejam no Zoom, embora eu tenha feito algumas, eles têm uma aversão. O próprio WhatsApp também, em sala de aula presencial, os alunos adoravam ficar no WhatsApp. Agora, no ensino remoto, eles desaparecem do WhatsApp, ou seja, são bem do contra. Então, nós temos que fazer um trabalho todo diferenciado para trazer esses alunos para próximo, para perto da gente, tá? E como eu tenho feito isso após essas orientações da nossa direção, após o trabalho da SEDUC? Bom, o meu trabalho funciona assim. A minha estratégia didática começa inicialmente com o WhatsApp, onde tem meus grupos. Então, pela manhã, eu tenho que motivá-los. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, motivar meus alunos a participar. Eu tenho que perceber também que é uma situação complexa, né? Imagine, por exemplo, às 7 da manhã de uma segunda-feira, você vai ter que pegar o WhatsApp e encontrar o professor de matemática. Então, eu tenho que tornar esse processo o menos difícil possível. Das ferramentas que eu utilizo, eu começo trabalhando com o Mentimeter. Ele é uma plataforma de apresentações dinâmicas, onde geralmente onde a gente pode encontrar, por exemplo, nuvens de palavras, que se tornaram bastante popular. Eu uso ele para fazer um acolhimento. Então, por exemplo, na primeira aula de cada semana, eu uso esse recurso fazendo uma pergunta para meus alunos. Como vocês estão se sentindo? A partir das respostas deles, que aparecem através de uma nuvem de palavras, eu consigo conduzir minha aula, saber como está o humor dos meus alunos, saber como eles têm passado esse momento de pandemia. E eu sempre procuro trabalhar com esse acolhimento inicial, através das aulas. Eu também utilizo o YouTube. O YouTube eu utilizo para motivação, procuro vídeos, tanto motivacionais para estudar, para começar, e também para motivar, provocar os alunos. Alguns vídeos também eu tenho gravado, como todo professor nessa época se tornou youtuber também, eu gravei alguns vídeos também para motivá-los no assunto que a gente vai discutir. Outra ferramenta que eu utilizo é o GeoGebra, para quem não conhece, é um software de geometria dinâmica, que possibilita você fazer vários trabalhos com geometria, construção de figuras, análises, até fazer investigação, que eu utilizo para aulas de geometria. O WordWall, ele é uma plataforma que permite você montar games, ou seja, uma gamificação. Como eu trabalho com adolescentes, como eu falei, adolescentes se cansa muito fácil, eu procuro fazer com que eles tenham uma aula diferenciada. Eu acabo montando alguns games, alguns jogos, para que eles possam também brincar e tornar esse momento um pouco menos difícil do que ele já é. Também utilizo o Google Forms, esse eu utilizo para avaliações, eu monto algumas gamificações também no Google Forms, uso para avaliação da aprendizagem, também tenho utilizado bastante ele. E também trabalho com a ideia do Padlet. O Padlet é um mural virtual, onde possibilita compartilhamento de informações até um trabalho coletivo dos alunos também. A gente utilizou bastante no trabalho que a gente realizou sobre a Semana da Família. Eu não uso todas as ferramentas sempre, todos os dias, sempre as mesmas ferramentas, eu procuro variar elas. Inicialmente, eu utilizava o Google Classroom e deixava todas essas ferramentas lá como uma lista de opções. Mas o que eu percebi? Os alunos iam direto para a avaliação, porque aquilo que eles queriam saber era da pontuação. Isso perdia totalmente o sentido das nossas aulas. Então, o que eu fiz? Eu montei uma forma de estudo orientado. Eu não coloco mais esses elementos no Google Classroom. Eu vou lançando eles no WhatsApp, lanço o acolhimento por Mentimeter, depois lanço a motivação, eu trato uma gamificação, faço discussões para eles. E ao final do dia, eu disponibilizo todos eles aí sim no Google Classroom. Então, todas essas etapas eu vou lançar lá no Google Classroom, para que os alunos que não tiveram acesso à aula no horário dela, possam trabalhar essas tarefas e marcar presença. Muitos dos nossos alunos, por exemplo, acabam utilizando o celular dos pais deles. Então, vão poder ter acesso à internet só de noite quando os pais chegam no trabalho. Alguns não tiveram acesso no dia, porque acontecem diversos problemas. Então, para evitar isso, eu deixo, após da aula, eu deixo ela com uma sequência lá no Google Classroom. Esses são alguns exemplos de atividades, de tarefas que eu montei, né, do WordWall com a gamificação, o Padlet na sequência com a Semana da Família, o terceiro foi alguns vídeos que eu gravei, o quarto é um Mentimeter, quando eu fiz uma pesquisa com eles, que eu vou explicar mais adiante, vou mostrar a tarefa que eu trabalho com os alunos. Outra tarefa com o Mentimeter, que foi para saber como os alunos estão se sentindo, é uma tarefa que eu tenho feito semanalmente, para tentar trabalhar com a saúde mental deles, e mais uma gamificação do WordWall. E aqui na sequência eu vou mostrar alguns registros de prática, como são algumas das minhas aulas via o WhatsApp. É importante destacar que houve uma mudança de concepção do que vem a ser a aula. Eu trabalhava bastante, acho que a maioria dos professores de matemática, com matemática procedimental, procedimentos. Pega esse valor, multiplica por este, divide por aquele. E com a ausência da lousa, isso te obriga a trabalhar de uma forma diferenciada. Então a gente vê que isso já era importante ser trabalhado nas aulas presenciais. Agora, nas aulas remotas, se torna mais importante ainda, até porque eu não tenho recurso de usar uma lousa. Então, eu trabalho o quê? Eu trabalho o conceito da matemática. Tento dar mais o significado para os alunos. Então, da primeira, registro de prática número 1.
é do eixo de números, aula de porcentagem crescente e decrescente. Fui trabalhar com os alunos do fator de multiplicação. Professores de matemática dos anos finais conhecem bastante esse tema. E como que eu trabalhei isso? Eu comecei com uma provocação usando o Mentimedia, que é aquela plataforma que faz apresentações dinâmicas. E lançava para eles a questão: na Black Friday, um produto de R$1.000 teve um aumento de 50%. E aí foi anunciado que teria um desconto de 50%, mas foi anunciado apenas o desconto. E a pergunta que eu lanço para os meus alunos: sobre a propaganda, podemos afirmar que a propaganda não é enganosa, que a propaganda é enganosa, pois aumenta o valor em 50%, e diminuí-lo na sequência 50% mantém o preço original. A propaganda é enganosa, pois o valor final do produto foi acrescido em 25% em relação ao original, ou a propaganda é enganosa, pois o preço final ficou apenas 25% mais barato que o original. Quando eu lanço essas perguntas, não aparece esse gráfico, aparece apenas as alternativas. O gráfico aparece para mim, e vai mudando conforme os alunos respondem. E aí eu lanço essa resposta para os alunos e vou discutir com eles. Como a gente observa aí, por exemplo, a maioria dos alunos acreditavam que, nesse caso, dando um aumento de 50%, uma redução de 50%, faria com que o produto não tivesse alteração. Então, a propaganda é enganosa por isso. E aí que eu entro com as discussões. Na discussão, eu tento trabalhar a habilidade da BNCC. No caso, para essa porcentagem, resolver elaborar problemas que envolvam porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e determinação de taxas percentuais, preferencialmente com uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Quando eu lancei essa pergunta para meus alunos, lancei a pesquisa, mostrei para eles o resultado, e aí surgiram várias discussões. Essas discussões, nossa, acontecem no WhatsApp. Eu trago um exemplo para vocês aqui. Isso é um exemplo bem legal de que uma aluna trouxe para mim, né? Eu coloquei ali: vamos pensar na ideia do fator multiplicativo. E olha a resposta que ela me deu. Então, como teve um aumento de 50% e não foi falado, comecei pelo aumento. Peguei 100 mais 50, que é igual a 150. Aí ela está falando da porcentagem. Dividi 150 por 100. Aí ela está transformando a porcentagem em valor decimal, que deu 1,5. Depois fiz o desconto, que era 100 menos 50. Ela está falando da porcentagem, que deu 50. Dividiu 50 por 100, que deu 0,5. Aí ela está falando do número decimal. Multipliquei 1,5 por 0,5, que deu 0,75. Isso minha aluna do 9º ano explicando o raciocínio dela. O que representa esse 0,75? Foi o que eu perguntei para ela. Ela falou: descobri que o preço ficou 25% mais barato, por isso 0,75. O que a gente observa? Que é um aluno, via WhatsApp, que está se apropriando de argumentos matemáticos e que ela está dizendo, está fazendo uma discussão matemática. Ela está se apropriando daquele conteúdo e está se sentindo protagonista do próprio conhecimento dela. Outro exemplo aqui, de outros alunos também. Professor, mesmo não utilizando esse método de multiplicar 1,5 e 0,5, deu o mesmo valor da conta. O que eu fiz? Eu pergunto: o que você fez? Eu também fiz diferente. Outro aluno fala: eu fiz 1000 vezes 1,5, cheguei a 1.500. 1.500 vezes 0,5 deu 750. Outro aluno fala: eu fiz 1,5 vezes 1000, que deu 1.500. Depois multipliquei o resultado por 0,5, que dá 750. Depois dei alternativas. O que é legal desses registros de prática? Que mostra como que os alunos estão tendo a oportunidade de mostrar o raciocínio deles. Que muitas vezes isso aí não acontece nem na aula presencial. Então, essas são as novidades que esse ensino remoto acaba trazendo para o ensino de matemática na minha prática. Um outro exemplo que eu trago aqui também foi o registro de prática número 2, que fala de potências de base 10. Os recursos utilizados foram o YouTube e o WhatsApp. A habilidade da BNCC diz que resolvia elaborar problemas com números reais, inclusive notação científica envolvendo diferentes operações. Como que eu fiz esse trabalho? Eu tentei trabalhar no contexto da Covid. Eles estão ouvindo isso o tempo todo, então eu tive que trazer essa ideia para eles. Como eu trabalharia com potência, eu tive que resgatar o conceito de potenciação. O que é a potenciação? Para isso, trabalhei com eles com R0. Para quem não conhece R0, para a ciência, é um número básico de reprodução. Indica quão contagiosa é uma doença. Então, ali no exemplo, nesse registro, eu trago, por exemplo, o Covid-19 tem um R0 próximo de 3. O que isso quer dizer? Após a discussão que eu fiz com eles sobre o que significa R0. Aí a aluna traz que um infectado é capaz de contagiar outras 3 pessoas suscetíveis. Eu falei: muito bem. O outro diz que ele consegue infectar 3 pessoas. E essa é exatamente a ideia do R0. Ele trabalha com a potenciação. Uma pessoa contamina 3, 3 contaminam 9, 9 contaminam 27, e assim por diante vai aumentando nessa proporção. Então, com isso, eu trabalhei com eles a ideia da potenciação. Em seguida, eu lancei uma figura que traz um gogol. Para quem não conhece, o gogol é um número muito grande, que é o número 1 seguido de 100 zeros. E aí trago para eles a curiosidade. Eu queria trabalhar como reduzir esse número. E aí que entra a ideia da potência de base 10, que você pode escrever números muito grandes usando a notação científica. O mais curioso, o mais bacana que eu achei dessa aula foi esse raciocínio que um aluno trouxe para mim. Ele observa, através do vídeo que eu
disponibilizei para eles, ele fala o seguinte: no vídeo mostra como 10 a terceira é igual a 1000. Se pararmos para pensar, 10 a menos 3 é igual a 0,0001. É o simétrico, o oposto dessa conta. Eu posso utilizar esse método de lógica para desenvolver as contas mais rápido? O que esse registro traz, mostra para a gente? É um aluno se apropriando também da matéria, mesmo sem a gente estar utilizando uma lousa, e trabalhando simplesmente com o conceito que foi trabalhado com eles dos números reais, e nesse caso, das potentes de base 10. Um próximo registro que eu trago são de aulas de geometria. Se geometria já são aulas complexas, para se trabalhar em aulas presenciais devido à falta de materiais, como réguas, compassos, imagina o contexto das aulas remotas. Mas aí a vantagem foi trabalhar com o recurso do GeoGebra. E aí, para esse trabalho com o GeoGebra, eu trabalhei também com a habilidade da BNCC, que é demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortados por uma transversal. O GeoGebra, ele, como eu havia mostrado, é um software de geometria dinâmica que permite você mover os objetos e a geometria não fica estática. Isso é uma das partes mais interessantes. Curioso que eu nunca tinha conseguido trabalhar o GeoGebra em sala de aula porque faltava o quê? Faltava essa disponibilidade da tecnologia. E agora, nas aulas remotas, eu tenho conseguido. Fui trabalhar com esses ângulos. Para quem trabalha nos anos iniciais sabe que é um sistema complexo, que são muitos nomes, mas o que foi legal? Os alunos puderam mover esse aplicativo, montar essa figura e observar o aumento e a diminuição dos ângulos e da nomenclatura, como nesse registro que eu trago aí, eu falo para eles, eu estava falando sobre os ângulos, estes ângulos aqui são os ângulos opostos, e eu estava falando dos ângulos alternos, são esses dois verdinhos, por exemplo. E eu perguntar para eles, como que é o nome desses ângulos? Eles falaram alternos, e eu pedi que eles movessem os ângulos e que eles trouxessem uma conclusão. O que eles trouxeram? O que vocês observam dos valores dos ângulos? Eles falam o mesmo valor. Eles não são opostos, mas são iguais, são os mesmos, eles são congruentes. A gente observa, então, que são os alunos se apropriando da linguagem matemática, alunos fazendo investigação matemática e tendo base para reforçar o argumento deles também. Isso proporcionado através do quê? De ferramentas como o GeoGebra e também o WhatsApp. Um último registro de prática que eu trago é de álgebra, de equação do primeiro grau. Eu tive que fazer uma retomada com os meus alunos sobre a dificuldade que eles estavam tendo de resolver a equação. Isso foi trabalhado com o 8º ano. A ideia da aula é trabalhar valor numérico de expressão algébrica. Como eles não tinham muita habilidade de trabalhar a equação do primeiro grau, eu tentei trabalhar também remotamente o significado da equação do primeiro grau. Para isso, eu trabalhei com uma balancinha. Isso é clássico do professor de matemática. Mas o curioso, os alunos dessa geração eles não conhecem essa balança de 2 pratos. Eles estão acostumados com as balanças digitais. Então, eu tive que fazer com eles uma analogia de uma gangorra. Qual é o princípio da gangorra? Ela tem que ficar equilibrada. O peso que eu coloco de um lado, eu tenho que colocar do outro para que ela fique no mesmo patamar. Se for mais pesado, vai descer e o outro vai subir. Então, trabalhando com essa analogia, eu pedi para que eles representassem algebricamente uma outra forma o peso daquela balança, o que estava acontecendo. A gente observa lá no registro que o primeiro aluno coloca 2x mais 100, que não está correto, o próximo aluno 2x mais 100 e o último coloca 2x igual a 100. E a gente discutiu aí o significado do sinal de igualdade. O que pesa de um lado, pesa do outro, tem o mesmo valor. Então aí é o princípio da equação do primeiro grau. E aí também a gente observa também que eles puderam compreender melhor a equação quando eu faço a pergunta para eles, qual o valor tem que ser do x? Eles jogam facilmente que tem que ser 50 para equilibrar. 2 caixinhas de 50 pesam 100, equilibra o 100 do outro lado. Um outro registro que eles mostram também é que eles observaram uma dificuldade que geralmente observa em sala de aula, que é quando eles juntam a variável com o valor fixo. E aqui não aconteceu. Quando eu trago essa balança onde tem o peso 750 e o x do outro lado 2x. Na escrita deles, eles colocaram x mais 750. Um erro comum que eu observo nos alunos seria colocar 750x. Eles não fizeram isso. Tanto que eu parabenizo eles por terem feito isso, por não terem confundido, entendido o significado da variável e do valor que eles já conhecem. E no último registro, sem utilizar a balança, eles já conseguem determinar se 5x é igual a 60, qual deve ser o valor de x. Pelo princípio da igualdade dos pesos, eles acabam descobrindo que o valor do x tem que ser 12. Para finalizar, esse período também, embora seja necessário manter a molecada trabalhando e discutindo matemática, mas também não posso esquecer da saúde mental. Cada aluno tem uma realidade diferente, cada aluno vive uma realidade difícil, uma realidade que eu posso não conhecer. Então, aí é que eu acho importante também trabalhar com a ideia da saúde mental. O conhecimento sozinho não nos vale de nada, né? É importante ter um conhecimento com humanidade, porque só o conhecimento, pessoas apenas com conhecimento construíram, por exemplo, campos de concentração, ou seja, de nada adianta o conhecimento se não for acompanhado da humanidade, dessa aproximação que a gente precisa ter. Então, eu fiz uma aula trabalhando também
com uma habilidade geral da BNCC, que é o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer, se apreciar, se cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com a deles. Eu perguntei para eles como tem sido essa pandemia para vocês aí, porque os alunos passam por WhatsApp o dia todo, ouvindo o professor falando, e isso já é um trabalho muito grande deles, por isso eu parabenizo eles sempre, e não é fácil, numa realidade em que eles estão crescendo, observando um mundo em caos lá fora. Pedi para que eles desenhassem como está a mente deles, esses foram os resultados que eles trouxeram, como está a cabeça deles, que eu tenho feito para passar o tempo. Vários alunos colocaram tristeza, raiva, medo, ódio. Alguns alunos colocaram medo que tem da doença, outros alunos colocaram o que passa na cabeça deles. Então, a ideia é justamente isso, que a gente pudesse trazer um pouco mais de humanidade no meio de todo esse conhecimento, para que os dois possam andar juntos. E foi um trabalho que a gente vê, se é pesado para o professor ler isso, é mais pesado ainda para os alunos que vivem essa realidade. Então, a gente tenta sempre trabalhar com os alunos, como vocês estão, como estão passando por isso. Então, a gente trabalha a matemática, trabalha o conhecimento, trabalha a humanidade também. Aqui, então, eu trago, como não podia deixar de ser, uma fala do nosso patrono da educação, o grande Paulo Freire, que diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, agradeço pela oportunidade, pela atenção. Tem aqui o meu contato, para caso alguém queira conversar, falar, trocar experiências também. E muito obrigado por essa oportunidade. Bom, eu quero agradecer o Marcel aí pela sua fala, né? Foi muito instigante, com muitos exemplos aí da matemática, com vários recursos, e obviamente também agradecer à professora Eliane, os dois aí trouxeram duas experiências que certamente vão ser aí bastante úteis e bastante ilustrativas e estimulantes para todos nós aí que estamos assistindo, né? Bom, enquanto o Marcel toma um fôlego, toma uma água, né, Marcel? Nós vamos aí dar início às questões, só que enquanto a nossa técnica, professora Janaína aí também está nos dando todo o auxílio no backstage, enquanto ela vai organizando aí as pessoas na tela, eu gostaria de iniciar, antes de fazer as perguntas, eu gostaria de fazer 3 comentários, 2, na verdade, e um agradecimento. O agradecimento são as mães e as avós que estão acompanhando-nos no YouTube. Eliane, são mães e avós de alunos seus que ficaram aí muito satisfeitas com a sua fala, e não só com a sua fala, com a sua vivência na escola, com a coordenação, com a direção. Então, é muito bom a gente ver aí a família toda participando e percebendo que todos nós estamos vivendo um momento difícil, um momento que nunca passamos antes, né? E apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, nós professores e tantas outras categorias, a gente vê aí o Marcel e a Eliane trazendo experiências muito bem-sucedidas e que nos deixam aí bastante felizes, né? E aí, um comentário que foi feito especificamente com relação à apresentação do Marcel, foi feito pela Jéssica Sanches, que diz: nossa, Marcel, caraca, estou amando os recursos que você utilizou. Já tive várias ideias para as minhas aulas. É isso mesmo. Essa era a nossa proposta. E nós tivemos vários comentários e elogios também para a apresentação da Eliane, e é justamente com a Eliane que eu vou dar início às perguntas. Eliane, nós temos perguntas de duas pessoas, de 2 participantes, que estão mais ou menos relacionadas, então eu vou fazê-las em uma só, tá bom? Responde as duas de maneira integrada, ou uma, depois outra, você decide. As perguntas são da Paula Terezan. Ela pergunta se na sua escola vocês já trabalhavam com jogos
antes das aulas remotas. E o Eduardo Doná, ele diz assim: Eliane, as ideias foram surgindo conforme a demanda, ou veio da coordenação da escola ou da Secretaria Municipal de Educação? E ele faz questão de te dar os parabéns pela sua bela apresentação, tá bom? Então aí, começando com a Eliane, as perguntas da Paula e do Eduardo. Então, vamos lá. Primeira da Paula, então. Sim, fazíamos, né, jogos antes, mas exclusivamente na sala de informática, né? Como o Marcel mesmo colocou, a gente tinha um pouco mais de dificuldade de trabalhar com a tecnologia dentro da sala. Sim, minha escola tem a internet há pouco tempo, né? Acho que desde o ano passado, a gente já tinha a internet nas salas de aula, mas mesmo assim faltava um material para cada criança. E na informática a gente tem isso garantido. Então, a professora participava do planejamento, a professora de informática, e ela ia dando ideias de jogos, de como a gente podia fazer a gamificação. Então, a gente tinha, mas em quantidade menor, não tão frequente como a gente tem agora, né? Agora a gente tem bem mais frequente e imagino que não tem retrocesso, né? Nem quero que tenha. Eu até pedi já para minha diretora que agora eu quero uma lousa virtual, uma lousa digital, né? Ela já falou que não vai ter como, mas eu vou continuar insistindo. Quem sabe a gente consegue, né? E que a gente consiga também um tablet, alguma coisa para cada criança que possa levar para a sala de aula. A gente até tem, mas ele não funciona tão bem, né? Então, que a gente possa retomar isso para que funcione, né? E do Eduardo... Alessandro, repete para mim a pergunta do Eduardo, era... Deixa eu só aqui ativar meu som e meu vídeo. Bom, a pergunta do Eduardo é o seguinte... Eliane, as ideias elas foram surgindo conforme a demanda ou elas vieram da coordenação ou da Secretaria de Educação? Certo, obrigada. Desculpe, Eduardo. As ideias, por exemplo, dos jogos vêm da nossa escola principalmente, porém nós tivemos uma formação pelo AVAMEC, né, da Secretaria, que trabalhou bastante jogos, trabalhou vários tutoriais para que a gente aprendesse a usar o Google, o formulário, para que a gente pudesse usar vários instrumentos, né, várias ferramentas que conseguissem garantir o trabalho remoto. Já o planejamento, as ideias das atividades, elas surgem do nosso grupo do terceiro ano. Somos baseados no nosso plano de curso, que é baseado na BNCC. Quando a gente começou o ano, a gente discutiu sobre o plano de curso e por conta da pandemia, a gente está revendo algumas coisas para que a gente consiga entender como a gente vai trabalhar essas atividades de modo remoto, né? Então, e algumas coisas, né, no grupo de estudos, por exemplo, surgem da necessidade da criança. Então, se eu percebo alguma coisa no grupo de estudos que eu preciso dar um up maior, que eu preciso investir mais, então aí eu tenho autonomia para que eu faça isso. Acho que eu respondi. Tá ótimo, Eliane. Muito obrigada. Agora eu vou passar para a Márcia. Bom, continuando, Eliane, a gente tem... Os seus alunos também estavam presentes, mas eles saíram. A diretora da sua escola diz que eles acabaram de sair, mas a gente agradece a presença deles, né? Essa Jéssica Sanches, que acabou de fazer a pergunta, a gente quer agradecer a presença, é a Jéssica que participou do nosso curso de extensão de 2018, que é uma pessoa que também trabalha muito, que a gente gostaria que voltasse para as nossas pesquisas, e ela está aqui na nossa live, a gente quer agradecer a presença. Bom, eu vou continuar com as duas perguntas para a Eliane, que a gente está meio pegando na ordem que elas aconteceram, e elas aconteceram de acordo com as apresentações. Então, nós temos duas perguntas que são muito próximas. Uma é da Vânia Flose, que ela diz assim: o que foi de novo para você
no ensino remoto, que se tornará indispensável quando tudo voltar ao normal. E a pergunta da Érica Oliveira, ela pergunta assim: o que mais te assustou nesse início de trabalho remoto? Vamos lá, então. A Érica Oliveira é uma grande amiga que me apoia pra caramba, né? Eu vivo correndo para ela: Érica, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda a fazer tal figurinha, e ela me dá uma mão imensa. Ela é uma linda também. Tudo me assustou, né? Saber da pandemia me assustou, saber que agora como eu ia fazer algo que eu já tinha conhecimento do uso do Classroom, de formulário, porque eu fazia formação para professores à distância, né? Então eu já tinha um conhecimento, mas não com crianças. Então, a princípio, eu fiquei, gente, o que eu faço, né? Mas eu não estive sozinha em nenhum momento. E isso fez toda a diferença para mim, né? Eu tive toda a equipe junto comigo, assim como eles me tiveram também. Então, aos poucos, a gente vai vendo que, calma, não é tão difícil assim, né? Não é impossível, dá, vai indo devagarzinho, né? E a gente, então, eu fazia os meets, só apareceram 6 crianças, eles não vão aparecer, e aí eu fui indo, fazendo convite, e aí eles foram respondendo, né? Aos poucos eles foram respondendo. E agora, praticamente diariamente, eu tenho 23 crianças, 22 crianças no Meet, né, de 29. Então, eu fui me acalmando, vendo que não, é possível, né? E da Vânia, eu acho que principalmente a gamificação, né? Era algo que eu já tinha, por estudar sobre as metodologias ativas, eu já achava que, sou psicomotricista também, então eu já achava que isso era muito importante para trazer para as crianças, para trazer eles para a realidade e trazer esses jogos para a sala de aula, né? Não ir contra eles, muito pelo contrário, fazer eles trabalharem a nosso favor. Então, isso eu não quero perder de jeito nenhum, né? E também esse contato com os pais, né? Eu tenho contato pelo WhatsApp com os pais, e isso também me tornou muito mais próxima deles, né? Eu sei dizer o nome de cada um, que é muito difícil quando você está só entregando as crianças na porta. Agora não, eu estou lá e eles conversam comigo a qualquer momento, né? Então isso também é algo, essa proximidade com a família foi algo fundamental para eu conseguir entender como é que podia ser o meu trabalho de um jeito que fosse rico mesmo, que funcionasse de verdade. Então, é isso, principalmente. Agora, só voltando um pouquinho na pergunta da Érica, agora a gente tem uma outra etapa que assusta um pouquinho, que é a etapa de avaliação, né? Que também precisamos tomar muito cuidado, né? Porque algumas vezes, como a gente não está olho no olho, né? Não tem aquela segurança de saber que aquilo que você acha que ele aprendeu, ele realmente aprendeu. Então, isso assusta um pouquinho. Então, nós estamos fazendo formação, estamos tentando buscar o melhor meio de fazer essas avaliações. Achamos que em grupos reduzidos pelo Meet é a forma que vai dar o resultado que a gente quer. Então, estou um pouquinho ansiosa por isso, mas estou pronta para fazer e ir atrás disso. É isso. Bom, agradeço a Eliane por mais essas duas questões respondidas. Agora vamos deixar a Eliane tomar uma aguinha e vamos fazer algumas perguntas para o Marcel, que também foram chegando. Mas antes disso, um comentário que foi muito interessante, que se passou pelo chat do YouTube, e eu vou fazer esse comentário porque ele serve para todos nós, né? Que antigamente nós professores tínhamos receio com os alunos usando o WhatsApp, e agora somos nós que temos medo do WhatsApp, porque toda hora chega notificações de alunos, né? E isso é verdade, né? Então foi uma das participantes que fez esse comentário. Uma outra questão ou comentário que eu acho que aí eu mesmo
responder enquanto é coordenador do nosso grupo. A Cristina Teixeira, ela dá os parabéns, diz que é um excelente trabalho que foi desenvolvido, e ela pergunta se há como disponibilizar os slides que trazem os recursos utilizados nas aulas, os slides dos dois. Eu vou conversar com o Marcel e com a Eliane para ver como fazer isso, mas independente de disponibilizar os slides, como o vídeo vai ficar gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no canal do Formate no YouTube, por lá vocês vão poder acompanhar, tá bom? Mas eu vou pedir para o Valdir, nosso colega também do grupo, colocar mais uma vez o e-mail do nosso, e quem quiser ter acesso a esses materiais, e mesmo a outros, tantos materiais que o nosso grupo tem, é só mandar e-mail para a gente e a gente compartilha, com certeza, vai ser um prazer. Bom, então a pergunta, ela vai para o Marcel, e, Marcel, a pergunta foi feita pelo Renato, professor Renato. Aliás, Márcia, o Renato foi aluno nosso na licenciatura em matemática na UFMC, e hoje está aí já atuando na educação básica. Ficamos muito contentes de estar prestigiando aqui hoje. E a pergunta, então, do Renato para o Marcel é a seguinte: a minha dúvida é se o Marcel sente que houve uma carga maior de trabalho em relação ao período anterior à pandemia, né? E como ele tem gerido essa carga, né? Se ele entende que houve um acréscimo de carga de trabalho, e como que o Marcel tem feito aí para gerenciar esse aumento. Bom, obrigado pela pergunta, né? No começo teve um aumento maior, né? Porque foi para entender como seria a nova realidade, como deveria trabalhar. Então, nisso, eu como todos os outros professores, ficaram desesperados. Meu Deus, ainda mais, eu digo ainda mais de matemática, porque eu sempre fui muito dependente da lousa, né? Como que eu vou ensinar tudo isso sem ter uma lousa para eu apontar? Então, sempre foi muito dispositivo. No começo, então, teve uma maior carga para que eu aprendesse a nova realidade, entendesse essa nova situação, essa nova dinâmica de aula, aprender a trabalhar com outros aplicativos, com softwares. Então, no começo, foi uma carga bem maior. Agora já está mais estabilizado, porque agora eu já conheço as ferramentas, eu já tenho em mente como que a dinâmica deve ocorrer, eu já tenho em mente, como eu falei na apresentação, né, no trabalho tanto procedimentos, tanto algoritmos, eu trabalho o significado, e apesar de ter tido esse trabalho mais pesado, ele também proporcionou aprendizado, tanto um aprendizado mais aprofundado sobre a matemática e também sobre a aprendizagem de como meus alunos aprendem melhor. Tanto que eu pude observar que alguns alunos que eram mais tímidos em sala de aula presencial se tornam mais participantes nas aulas remotas. Então, embora tenha realmente tido uma carga maior, agora está mais estabilizado e está dando para levar, sim. Tá, ótimo, Marcel, obrigado. E aí a nossa colega Márcia tem mais uma questão para você, Marcel. Agora você está me ouvindo. Agora eu te ouço. Ótimo. Então, Marcel, essa nossa pergunta vem do Eduardo Doná, e ele pergunta para você como que você avalia o seu trabalho e a participação dos seus alunos nas atividades remotas. Tá. O meu trabalho tem ficado mais aprofundado até do que eu tinha feito em sala de aula, porque eu procuro ver mais possibilidades. Então, na matemática, embora muitas vezes alguns temas sejam abstratos, eu procuro fazer mais conexões e para possibilitar que os alunos se apropriem mais do conteúdo. Então, eu avalio que o meu trabalho tem melhorado e penso que bastante dos recursos que eu utilizo agora no ensino remoto vou levar para a sala de aula presencial quando em breve assim torçamos para que a gente possa retornar, ou até para uma nova realidade de aulas. Então, eu avalio que o meu trabalho tem tido uma grande melhorada. Quanto à participação dos alunos, a participação deles varia. Dados que a gente fornece para a secretaria, para a nossa coordenação, assim como os levantamentos que eu mesmo faço,
em torno de 89% dos alunos participando, né? Tem dia que eles estão mais dispostos, eu vou atrás verificar algum tema da atualidade para poder jogar no grupo e fazer com que eles participem. E aí, dessa forma, a gente tenta fazer com que eles participem cada vez mais. Há um desgaste também, até porque são adolescentes, né? Eles se cansam muito fácil, né? Então, eles têm reduzido um pouco a participação, sim, mas a gente tem tentado trabalhar de maneira a acolher cada vez mais esses alunos, verificar o que está acontecendo, como que a gente pode fazer uma aula ser menos maçante, usar recursos, de forma a trazer esses alunos mais para próximo, mais para perto da gente. Então, a avaliação de minhas atividades tem dado uma boa melhorada, e a participação dos alunos é essa. Ela reduziu um pouco, mas a gente está ainda atrás para tornar as aulas mais atrativas para eles, nesse período. Tá ótimo, Marcel. Agradecemos aí a sua resposta. E eu quero agora fazer mais uma pergunta, e agora dessa vez a pergunta é para Eliane, tá bom, Eliane? A pergunta é da Daiane Mirtes. Ela pergunta assim, olha, nessa situação de aula remota, na verdade poderia ser uma pergunta para os dois, né? Como o Marcel acabou de responder, se ele quiser depois comentar também. Mas, Eliane, nessa situação de aula remota, qual a dica que vocês, enquanto professores, dão aos pais para que os pais incentivem os filhos a participar dessas atividades, já que muitas vezes falta vontade nas crianças, nos adolescentes, né? E aí ela frisa, principalmente os menorzinhos. Então, Eliane, qual é aí a sua sugestão, qual que é a sua dica que você dá para os pais para que eles possam aí incentivar os alunos, em especial os alunos menores, a participarem das atividades que vocês têm promovido? Então, eu vou dar minha dica como professora e como mãe, tá? Que é o que eu tenho tido sucesso aqui na minha casa também, né? É o seguinte, é difícil, eles não têm tanta concentração, né? Isso é uma realidade, porém, manter a rotina é fundamental. Então, rotina é a palavra-chave. Então, você vai ter um horário para você dormir, vai ter um horário para você acordar, tem o horário da aula e tem o horário de brincar. E, assim, essa rotina não tem que vir de cima para baixo, né? Não é o pai que vai falar, é assim, né? Discute com ele, converse com ele, olha, qual é o melhor horário? Você não quer acordar... No meu caso, é diferente do Marcel, né? O Marcel são vários especialistas juntos, né? E eu sou a professora do regular, então eu dou todas as áreas de conhecimento, exceto educação física e arte, né? E informática, que a gente tem aula com a professora de informática também. Então, quando a gente garante essa rotina, a criança, você combina com ele o horário da rotina, não, eu não vou às 7 horas, 7 horas é muito cedo, mas às 9 eu tenho que estar lá na sala de aula, né? Então, às 9 ele entra e começa a fazer as atividades. Os nossos meets, a gente colocou, temos essa chance, né, de colocar ele um pouquinho mais tarde. Então, os nossos meets, como eu sou professora do período da manhã, acontecem entre 10 horas, 11 horas, e aí eles já estão mais acordados e conseguem participar mais. E algumas aulas eu dou no período da tarde, aquelas aulas individuais eu dou no período da tarde, porque aí eu não consigo fazer o grupo de estudos, o Meet, aí tem o Meet do professor de educação física, o Meet do professor de arte, eu não consigo fazer tudo isso, não teria, a gente não teria o resultado que a gente quer, fica muito pesado, porque eles são pequenos. Se o Marcel já colocou que os maiores, eles têm essa dificuldade em se manter na tela, os pequenos, a dificuldade é muito maior. Então, a gente tem que ter esse olhar também, porque não dá para ser incoerente. O tempo inteiro, minha vida toda, eu falei para essas crianças que ficar muito tempo no computador não é uma coisa legal. Ficar o tempo inteiro lá no celular não é legal. Então, eu não posso ser contra isso agora, né? Então, por isso que a gente fala da rotina. Então, manter aquele horário, é o horário que você vai ficar com a professora, que você vai estar lá dedicado exclusivamente para a aula. E o lugar que a criança vai ficar. Então, eu combinei, e foi muito engraçado, que eu tive alguns pais que pediram para eu fazer a videochamada e falar com a criança, e mostraram para mim o quarto. Eles, que foi um combinado que a gente fez num dos meets, que eles preparassem o cantinho deles junto com a família, onde eles iam fazer a aula. Então, tinha que ser um cantinho fora de um barulho muito grande, né?
de preferência bem iluminado, e que ele tivesse lá um jeito de deixar sempre o carregador por perto, deixar o material por perto. Então, o lugar onde a criança fica, a rotina dos horários que ela tem que cumprir, a rotina de estudo, tudo isso é primordial para que ele entenda que aquele horário é o horário de ficar estudando, e ele vai ter também garantido o horário de brincar. Então, a palavra-chave para mim é rotina. Tá ótimo, Eliane, muito obrigado. E temos aí mais uma pergunta que será feita pela Márcia ao professor Marcel. Olá, voltei. Então, o professor Marcel tem a sua diretora está aqui, a Bianca Marques, e aí ela está fazendo um comentário que o seu trabalho presencial já era ótimo e se tornou de excelência, e que é um privilégio ter você trabalhando na escola. Com certeza a gente já sabia disso. E a gente tem a pergunta da Daiane Mirtes, que pode ser uma questão, que é uma questão, na verdade, para os dois, e aí a gente já lança a pergunta, e por causa do horário, a gente já pede tanto para o Marcel como para a Eliane encerrar, né, a sua fala, que a Daiane Mirtes diz o seguinte, que ela vê o empenho, né, desse material para avaliar os alunos. E aí ela pergunta, então, como que vai ser essa questão de reprovar ou não, né? Né, como vocês estão avaliando, e a questão de presença nas provas, né? Que agora a gente não tem. Então, como vocês acham isso? E aí, para vocês também darem o tchau de vocês, para a gente poder encerrar nossa live, tá bom? Pode começar, Marcel? Posso sim. Então, uma coisa que a gente pega sempre, que a gente associa a escola com prova, né? Se tem escola, tem que ter prova. Com certeza, mas a gente também tem que ter a concepção do que é essa prova. A gente tem bastante, como eu mostrei também na apresentação, a diferença de prova de um exame e para avaliação. Nós precisamos fazer bastante avaliação para verificar a aprendizagem e compreender como que o nosso trabalho está chegando até o aluno, como que o aluno está compreendendo aquilo. Isso é avaliação. E a avaliação serve para a gente saber onde ele está e conduzi-lo. Então, a gente não está pensando em exame. O exame é classificatório. Ele vai dizer, você vai, você não vai. E, bom, é uma questão complexa, porque nem foi decidido nenhuma orientação primeiro da Secretaria, as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual, também não temos orientações do MEC sobre aprovações e aprovações, e também eu acho que é uma hora de a gente repensar também o nosso sistema de ensino, né? A gente pensar na escola, se não for, vai reprovar. Nós não podemos trabalhar também com os alunos com medo. Com medo, eles não vão conseguir ter de forma alguma conhecimento. Não é assim que a gente constrói o conhecimento. Tem que trabalhar com as habilidades, com avaliações para verificar se o aluno está aprendendo ou não. Claro que a gente quer saber se os alunos vão avançar para uma série ou não, mas também para nós, professores, por enquanto, isso é novo, não foi passado nenhuma orientação. A gente tem feito, como eu disse, avaliações para verificar a aprendizagem. Sobre a presença em prova, bom, o conceito de prova, por exemplo, eu já aboli. Não tenho provas, eu tenho avaliações feitas conforme eles participam das tarefas. E assim eu consigo avaliar a aprendizagem deles para poder dar uma continuidade. Agora, a prova para te dar uma nota em um trimestre, isso não tenho feito. Tenho feito avaliação da aprendizagem. Então, eu não enxergo, por exemplo, fazer uma prova, como a gente fazia tradicionalmente, né? Cabecinha atrás de cabecinha, alunos reunidos, ao se olhar para o lado, reprovado, não tem nem como a gente pensar uma avaliação dessa forma. A gente tem que repensar tudo da escola agora. Tem que repensar a forma de levar o conhecimento até os alunos, tem que pensar o que significa aprovar e reprovar, tem que pensar o que significa uma avaliação. E obrigado pela oportunidade. E agora eu passo para a Eliane. Eu concordo no gênero, número e grau com o Marcel, né? A gente já tinha essa visão antes, a avaliação, ela tem que ser um processo e ela continua sendo um processo. Então, no MIT a gente avalia as crianças
na atividade que eles entregam. Então, a gente tem atividade escrita no caderno, tem o Meet, tem atividade no formulário, tem os joguinhos. Então, a gente avalia por tudo isso, né? Vamos fazer, sim, um grupo de estudos de avaliação, né, para que eu tenha mais certeza das hipóteses que eu já levantei durante todo o processo que a gente teve até hoje, né? Então, nós vamos ter essa avaliação só para garantir o que eu já tenho. Nós aqui de São Bernardo, né, nós pertencemos a uma rede, então nós seguimos a orientação que a rede nos dá. E nós já estamos começando a repensar a nossa ficha de rendimento, né? Como que a gente vai colocar agora, por exemplo, a criança que não participa, eu tenho uma que não participa do Meet, porque ela não tem acesso à internet, então ela só tem as atividades impressas. Então, eu não posso perder essa criança ou falar, não, olha, lamento, mas você está retida porque você... Não, né? Ela também participou de um outro jeito. Então, a gente tem, sim, esse cuidado, esse olhar diferenciado. Não vai ser uma avaliação que vai falar assim, você passou, não, você não passou. Não sabemos se vai ter retenção, se vai ser progressão automática, não sabemos como que vai ser, porque terceiro ano tem a retenção. Não, a gente tem que esperar o que a nossa secretaria vai nos orientar. Mas saliento o que o Marcel falou, é um processo, né? Nós estamos vendo tudo o que as crianças construíram até agora. E tudo isso vai ser levado em conta, tudo vai ser levado em consideração. Tá? E para finalizar, eu quero agradecer essa oportunidade única, é a minha primeira live, né? Estou curtindo, é muito gostoso, estava com o coração aqui tremendo, né? E agora eu estou super à vontade, assim, super aberta, quem precisar de ajuda, e quem tiver outras ideias que possa também nos enriquecer o nosso trabalho. E quero agradecer as famílias, agradecer a toda a minha equipe, né, que está sempre comigo, agradecer o Marcel, que eu aprendi muito com ele também, e a todos que me deram essa oportunidade. Bom, então nós estamos voltando. Janaína, você consegue colocar nós 4 na tela? Acho que ainda vai entrar. Bom, nós gostamos muito aqui do formato, de todo esse trabalho. Foi a nossa também primeira live que nós estamos trabalhando, organizando. Nós só temos a agradecer a todos e todas que participaram, que nos prestigiaram. Eu espero que tenha sido uma tarde muito prazerosa, que a gente tenha aprendido muito, mas a gente encerra por aqui por causa do nosso horário, e com certeza nós teremos outras oportunidades de trocar ideias com esses professores, com outros professores. Nós estamos sempre muito abertos. Nós gostaríamos de agradecer muito a dedicação e o comprometimento do Marcel e da Eliane de estarem hoje aqui apresentando os seus trabalhos e apresentando com muita qualidade para que a gente possa acompanhar, entender. Nós queremos agradecer às diretoras e às coordenadoras pedagógicas da escola dos dois, porque elas nos apoiaram, colaboraram, incentivaram e e também estavam aqui nos prestigiando. Eu quero agradecer ao pessoal do Formate, que não estão aparecendo, mas estão colaborando, e a gente está sempre juntos, discutindo e pesquisando, trabalhando, e agora podendo também trabalhar nesse formato remoto com os professores, né, com vocês. Isso para nós é muito gratificante. Muito obrigado pela parceria. Eu e a Alessandra, a gente está melhorando e aumentando cada vez mais o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Agora eu passo para a Alessandra encerrar. Bom, então, realmente eu quero agradecer muito, inicialmente, a Eliane e ao Marcel, né, que aceitaram aí esse nosso desafio, né, que se disponibilizaram aí a abrir as suas salas de aula, compartilhar as experiências aí que eles estão desenvolvendo, né,
eu e a Márcia atualmente não estamos na educação básica, mas ambos temos experiência na educação básica e nós acompanhamos de perto professores que são alunos nossos lá na UFABC, seja na graduação, seja na pós-graduação, mesmo os colegas docentes da UFABC. Nós temos acompanhado, sim, sempre muito as dificuldades que todos nós estamos enfrentando, as limitações que esse momento de pandemia e do ensino remoto tem trazido, né? Como se quando fosse o ensino, como se quando a gente estivesse no regime de ensino presencial também não houvesse muitas e tantas dificuldades, né? Então, apenas o que muda um pouco são as naturezas dessas dificuldades, né? Então, a nossa ideia era isso, era tentar compartilhar, ainda que saibamos, né, das dificuldades aí que esse ensino remoto tem trazido para todos nós queríamos compartilhar duas experiências de professores que atuam na educação básica, na escola pública, e que eles pudessem compartilhar o que eles têm conseguido fazer aí e dar ideias, né? E nos ajudar a ter esperança e ter aí uma perseverança de que as coisas elas vão aos poucos aí voltando ao normal ou ao novo normal, mas a gente vê que nós não estamos sozinhos, né? E é nesse sentido que eu quero reforçar o convite para aqueles que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, né? O Grupo Formate, ele é um grupo de pesquisa, mas também é um grupo que trabalha a formação de professores que ensinam matemática, a formação de professores em todos os níveis, desde o ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino superior, né? Todas as nossas pesquisas, elas são desenvolvidas em parceria com escolas, e normalmente com escolas públicas. Sempre nós estamos oferecendo processos formativos lá na UFABC, agora vamos ter aí algumas edições de processos formativos também no formato online, no formato remoto. Então, nós compartilhamos aí várias vezes com vocês, ao longo da apresentação, o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Facebook, o nosso e-mail, né? Peço para que o Valdir até coloque mais uma vez o nosso e-mail no chat do YouTube, porque as questões que não foram possíveis de serem respondidas, elas podem ser feitas por esse e-mail, serão encaminhadas para o professor Marcelo e para a professora Eliane, e bem como outros materiais e outros contatos que possamos fazer. Então, assim, foi um desafio muito grande fazer essa live hoje, né? Todo o pessoal do nosso grupo Formate nos ajudou bastante, mas em especial o Valdir, a Miriam e a Janaína, que trabalharam aí para ajudar a gente a colocar essa ideia no ar, tá certo? O Grupo Formate agradece muito a participação de vocês, nos colocamos aí à disposição para aquilo que vocês precisarem, quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, e acompanhem a nossa página, o nosso perfil no Facebook, porque logo, logo teremos aí novas lives e também novos vídeos que queremos disponibilizar. Então, agradeço a parceria aí da minha colega, da minha amiga Márcia Aguiar, e desejo a todos aí um bom final de tarde e um excelente final de semana. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Beijos. Tchau, tchau.